Hoje estaremos com o programa, como sempre, Mensagem da Cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus por esse privilégio que Ele nos dá de nós podermos estar transmitindo através da internet o Evangelho poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, para nossa alegria, temos o prazer de estar conosco o irmão Ronaldo Silva, daqui do campo de Gravataí. Ele vai estar nos trazendo a mensagem hoje. E nós queremos convidar a você, que porventura já estiver entrando, que também compartilhe com seus grupos, com seus amigos, nos ajude, porque assim estaremos alcançando mais vidas, mais almas, estaremos indo mais longe para levar a palavra de Deus. Irmão Ronaldo, boa noite. Boa noite, irmão Marino. A paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmão. Um prazer estar aqui contigo, né? E também é uma oportunidade, né? Que Deus me dá. E geralmente eu faço quando eu faço um vídeo, eu saio já riscando, né? Cantando pneu. E aí a gente tem que acostumar a cumprimentar as pessoas, né? Que eles são bem-vindos, né? E dizer que Deus é grande. Deus é muito bom, é muito grande, né? Eu sei que nós sofremos por diversas razões, né? Existem aquelas partes da vida que a gente não consegue compreender. Mas se nós fizéssemos, eu acho que 10% do que Deus nos manda fazer, nós eliminaríamos 90% de problemas na nossa vida. O problema é que a gente não faz. O problema é que a gente não faz e acaba só tendo dificuldade, né? Muito bem, irmão Marino. Eu demorei muito. De ontem para cá, eu estava procurando um título, porque o tema, na realidade, é aquela inspiração divina que Deus nos dá para falar de determinadas coisas, né? E Deus colocou no meu coração uma palavra muito boa para falar, mas eu não sabia que título dar àquela palavra. E acabei colocando aí, né, a oportunidade e o tempo. Esse assunto é um assunto muito vasto, né? Muito vasto. Tanto que eu vou ler uma palavra aqui e tentar ficar dentro dela, porque senão isso vai longe, né? Aí os 55 minutos vai ter que ser em 3 vezes. No estudo de Apocalipse. E é tão vasto que eu tive dificuldade também para encontrar o versículo, né? A passagem bíblica que traga assim um conjunto daquilo que a gente quer falar, né? Então, eu vou procurar falar com bastante calma, porque o senhor também está aí, o senhor pode me interromper, pode perguntar também, né? Nós não temos pressa, né? Temos nosso tempo e vamos aproveitar o tempo, né? Fazer o melhor, aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Inclusive, aquela expressão do apóstolo Paulo, remindo o tempo, significa exatamente isso. Aproveitar o tempo da melhor maneira possível, né? Porque o tempo se acaba, né? Então, eu vou começar fazendo uma leitura. Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 11, está escrito assim: Voltei-me e vi debaixo do céu, do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. O tempo e a sorte pertencem a todos. Agora, o versículo 12, ele diz assim, que também, né, eu percebi também que o homem não sabe o seu tempo. Assim como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo
quando ele cai de repente sobre eles. Esta é uma palavra fantástica. Aqui, essa palavra é extraordinária. É a sabedoria de Deus nos chamando a uma responsabilidade. É a sabedoria de Deus, né? Ele está dizendo assim: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, não é dos fortes a batalha, não é dos sábios o pão, não é dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade pertencem a todos. Interessante que tempo e oportunidade são duas coisas diferentes, mas a Bíblia fala sobre um tempo oportuno, né? Quer dizer, é um tempo onde existe uma oportunidade. Eu quero dizer para você que existe um provérbio chinês que acho que alguém aí já deve ter ouvido, né? Que diz assim que há três coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Aí por aqui a gente já começa a perceber o que há de errado com a nossa vida, né? O que existe de errado, por que nós não conseguimos alcançar aquilo que Deus sempre desejou para nós. Existe um homem chamado, um pregador, né? Ele nasceu nas Bahamas, Miles Monroe, o nome dele, mas ele morreu em 2014, né? E ele foi um dos poucos pregadores que eu vi na internet que eu gostava de escutar. Só que as pregações dele tem pregação de 2 horas, né? Tem que ter muita paciência para escutar ele falar, porque ele não é assim como eu, não vai dizendo tudo, né, o que tem que dizer, né? Então ele cria sempre aquele suspense. E ele diz assim que a maior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito, uma vida que não tem propósito, né? E as pessoas não compreendem isso. Quando eu imagino, quando eu penso em Deus, quando eu vejo um homem como aquele, cheio do Espírito e da graça de Deus, cheio de sabedoria, trazer coisas extraordinárias para o nosso pensamento, e isso muitas vezes se perder porque nós não sabemos como aplicar na nossa vida. Então, isso nos causa uma tristeza muito grande, né? Porque as pessoas sempre olham para nós e ficam perguntando assim, mas e a sua vida? E o que você faz? Ou coisa desse tipo. Então, ele diz assim que, ouvi uma vez ele dizendo que o cemitério é um dos lugares mais ricos do mundo, mais ricos da Terra. Por quê? Porque ali no cemitério existem livros que nunca foram escritos, músicas que nunca foram inventadas, coisas que os homens teriam tempo de fazer e não fizeram. E eles morreram com aqueles propósitos. E aí ele dá exemplos muito importantes. Ele diz assim: já pensou se você pudesse chegar lá na tumba do Michael Jackson, que já morreu há alguns anos, e dizer assim: ô Michael, solta umas palavras de alguma música de sucesso aí, né? Se ele tivesse vivo, ele poderia criar novas músicas, ele poderia fazer novas coisas, invenções, enfim, tantos projetos humanos, tantas coisas boas que ele poderia ter feito na vida, só que ele morreu, essas pessoas, não me refiro mais ao Michael Jackson, ele fez a parte dele, mas muitas pessoas morrem e levam consigo os seus projetos. A vontade de escrever um livro, a vontade de construir uma creche, a vontade de ser um missionário, a vontade de ser uma pessoa bem-sucedida na vida, eles morrem sem nunca ter tido nenhum propósito nessa vida. E isso nos mostra que a bondade, o amor, a riqueza, a grandeza de Deus
é realmente muito grande. E que isso como diz aqui, o tempo e a oportunidade são para todos, mas nem todos alcançam. Por que não alcançam? Né? Por que não alcança se o tempo e a oportunidade é para todos? Eu digo aqui, a gente pode entender, por exemplo, no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó, cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Olha só o que está dizendo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É nessa parte Aleluia. que eu quero me deter. Num tempo oportuno. Por que um tempo oportuno? Porque hoje Deus pode escutar você. Hoje Deus pode atender. Amanhã, se você estiver morto, morto não clama. Amanhã pode ser tarde demais. Você vai clamar a Deus num tempo que não é um tempo oportuno. Tempo oportuno é o tempo adequado, é o tempo próprio para se fazer as coisas. E a Bíblia diz que Deus determinou um tempo para cada coisa. Há tempo para todas as coisas no mundo. Mas as pessoas não sabem, elas não conhecem, porque elas não valorizam a sabedoria. Eu digo assim, irmão Marino, a gente não precisa de muita coisa para viver. A gente precisa de uma coisa para viver: sabedoria. Como diz aquela música do Roberto Carlos, né? É preciso saber viver. É com sabedoria que se vive a vida. Quem lê o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes pode compreender a grandeza da sabedoria que Deus deu a Salomão, para você chegar para ele e dizer assim: Salomão, me diz uma coisa. Por que é que aquele homem trabalha e nunca consegue nada, tem uma carroça dentro de casa, nunca comprou um cavalo, nunca comprou um carro, nunca comprou nada. Aquele outro, eu não vejo, ele não fez nada e é um homem rico, bem-sucedido e tal. Que mistério é este? Salomão tinha a resposta na ponta da língua, porque Deus deu a ele a capacidade de prescrutar os caminhos do homem e de dizer: olha o caminho que aquele homem está andando e onde é que ele vai parar. Então, esta foi a sabedoria. Salomão não pediu dinheiro, Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu que queria ser o rei de Israel. Ele pediu uma coisa a Deus: me dá sabedoria. E junto com a sabedoria veio a riqueza, a prosperidade, o dinheiro, veio algo muito maior, a honra, né? A honra de ser um homem, o homem mais sábio que já andou na face da terra, né? Do tempo dele, a gente exclui aí Jesus, né? Mas ele era um homem que Deus deu sabedoria e disse que depois de você não terá outro homem com essa sabedoria. Então, nós vemos assim, quando as pessoas chamam a humanidade de gado, quando chamam os homens de gado, de pessoas, é porque essas pessoas elas vivem sem propósito. Agora eu quero chamar a atenção de uma coisa, irmãos. Existem duas palavras no grego traduzidas por tempo no Novo Testamento. Duas palavras gregas, que é cronos e kairos. Pode ser que existam outras palavras, mas nesse momento eu quero me referir a essas duas. E cronos é o tempo linear. Aquele tempo assim, olha, que quando você começa, um ser humano, ele como é que se diz assim? Quando o ser humano é concebido, né? Ali no ventre da sua mãe, aquele reloginho dispara. Ele começou a girar. Ali começou o tempo de vida dessa pessoa. Então, o tempo, ele é implacável, ele não para, ele não volta atrás.
Quando a pessoa foi concebido ou quando ele nasceu, o tempo começou a correr. Aí essa pessoa, à medida que ela vai crescendo, que ela vai entendendo das coisas, ela precisa compreender que ela deve ter um propósito na sua vida. Ela não pode viver em busca de coisas daqui e dali que vai terminar mais tarde. E é aí onde a Bíblia diz que o tempo e a oportunidade pertencem a todos. Esse é o tempo que não volta. Esse é o tempo cujas oportunidades nunca mais você vai ter de volta, porque assim como o tempo não volta, a oportunidade também não volta. Então, esse é o tempo que a Bíblia chama de cronos, aquele tempo cronológico, aquele tempo linear, né? E também a outra palavra é kairos, que fala tempo. Só que esse kairos, ele se refere ao tempo de Deus. Ao tempo de Deus, o tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus? O tempo de Deus não é linear. Ele não começa aqui, ele não é que nem um relógio que passa. O tempo de Deus é aquele tempo propício, o tempo oportuno. É como se você dissesse assim: eu estou esperando aquele passarinho pousar naquele canto. Quando ele pousa, aquele é o tempo que ele está esperando. Então, o tempo de Deus é determinado pela vontade dele. A nossa ignorância, e isso é uma coisa muito, muito dura de falar, nos leva a ficar, a nos enganar, a perder o nosso tempo com enganos e com coisas que Deus não tem compromisso. Eu me lembro de uma vez de um pastor que ele falou assim, ele disse que estava no trânsito e viu atrás uma plaquinha atrás no carro, tipo um adesivo que dizia assim: dê uma chance a Deus. Aí ele ficou pensando, peraí, mas que negócio é esse? Como dar uma chance a Deus? Como nós podemos dar uma chance a Deus? Quem dá chance a quem? Afinal de contas, Deus é eterno. O amanhã não me pertence. É Deus que nos dá uma chance. É Deus que nos dá oportunidade. Como eu vou dizer para alguém, dê uma chance a Deus? Eu tenho que dizer para ele, aproveite a oportunidade que Deus está te dando. O teu tempo é agora, o teu tempo é hoje. Quando Deus chegou, quando Salomão começou a orar a Deus, e Deus chegou de noite e apareceu para ele, e ele disse assim: pede-me o que tu queres que eu te dê. Aquele era o tempo propício, a oportunidade que Deus abriu e deu para Salomão. Esta é a oportunidade que eu estou te dando, Salomão. Peça-me o que você quiser, qualquer coisa, e eu lhe darei. Esse é o kairos, é o tempo de Deus, a oportunidade de Deus. Então, Salomão faz que nem um amigo meu, né? Agarrou aquela oportunidade. Ele agarrou aquela oportunidade e disse assim: me dá sabedoria, me dá um coração sábio para que eu possa aprender a viver e guiar este grande povo com entendimento. Então ele recebeu não apenas a sabedoria, mas também poder, riquezas e honra, como ninguém antes dele já tinha alcançado. Agora veja que importante, né? E o que acontece com muitas pessoas é isso. Elas não entendem que as coisas acontecem no kairos de Deus, no tempo de Deus. Não é o nosso tempo, não é a hora que a gente quer. Um exemplo disso é quando o povo subiu e Deus disse, do Egito, e Deus disse assim: eu estou levando vocês a uma terra que mana leite e mel. Lá vocês serão ricos, felizes, poderosos, como nenhum outro povo na terra. Sobe e possui aquela terra. E aí eles disseram: mas nós não podemos subir ali, porque tem gigantes, porque tem isso, porque é uma terra que consome os seus moradores, nós vamos morrer, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. E aí o que acontece? Eles não foram, e Deus ficou furioso, porque foi uma oportunidade perdida.
Eles perderam uma oportunidade quando Deus disse assim: vai que eu te entrego, essa terra é tua. O que acontece quando conosco é isso. A gente pensa que as coisas vão acontecer quando a gente quiser. As coisas não são do nosso jeito, nem quando a gente quer. A oportunidade é quem nos dá, é Deus. Um tempo oportuno, para que sejamos ajudados em tempo oportuno. Enquanto você tem, é a oportunidade que Deus está te dando. Então, no outro dia, quando Moisés disse assim: agora vocês não foram rebeldes, agora vocês vão voltar pelo caminho e vão ficar rodeando ali, ó, perdido no deserto, 40 anos. E nenhum de vocês vai entrar mais lá. Aleluia. Qual foi a atitude deles? Não, agora nós vamos. O irmão lembra disso? Agora nós vamos. Agora nós vamos. E aí, Moisés disse assim: vocês não vão, porque Deus não está com vocês. E aí eles foram e voltaram fragorosamente derrotados. Porque não é a hora que a gente quer, é a hora que Deus quer. Né? É a hora que Deus dá essa oportunidade. Eu me lembro de uma coisa que eu vou falar aqui, irmão Marino. Eu, aqui nesta cidade de Gravataí, eu estou olhando muito ali para o senhor. Eu tenho que olhar para cá, né? Nessa cidade de Gravataí, me perdoe a expressão, mas eu já comi o pão que o diabo amassou. Já passei muito problema, muito trabalho aqui dentro dessa cidade. E quando foi um dia, eu fui para a igreja, para o culto ali na Santa Cruz, a congregação da Santa Cruz, onde eu tenho uma casa. Tinha, né? Hoje é da minha filha. E eu subi e cheguei lá, eu preguei uma palavra, não sei se era o pastor João Batista ou se era o pastor Francisco Nobre, que era o encarregado ali. Eu sei que eu preguei ali aquela mensagem, e a mensagem dizia assim: vinde, vamos reconstruir os nossos muros, e não estejamos mais em opróbrio. Neemias dizia: vamos reconstruir os muros da nossa cidade, vamos levantar os muros da nossa cidade, para nós não ficarmos mais nesse opróbrio. E aí eu expliquei que opróbrio é uma palavra muito humilhante, é uma humilhação extrema, é uma dificuldade muito grande. Os judeus passaram um opróbrio que eles se sentiam como a lama das ruas, como se as pessoas passavam por cima deles, passavam pela cidade dele e assobiavam. Olha ali, olha, aquela cidade está arrasada, aquela cidade está caída, cadê o Deus dessa cidade? Onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? E ele diz assim: vamos sair desse opróbrio, dessa vergonha. E então, eu desci dali, terminou o culto, e aquela palavra falou tão forte no meu coração que eu disse assim: eu hoje preguei para mim mesmo. Se ninguém colocar essa palavra em prática, eu vou colocar. Eu vou sair deste opróbrio. Não quero mais passar essa vergonha. Não quero mais viver desta forma, porque eu sei que Deus é grande e é bom. Mas a nossa rebeldia nos leva a passar por essas dificuldades. E eu saí dali, irmão Marino, e naquela semana eu consegui comprar uma Fiorino, um carro, sem um centavo, sem dinheiro, sem crédito, sem nada. E ali eu fui. E fui naquela palavra. Eu disse: eu vou agarrar essa palavra. Deus está dizendo: eu estou com você. Saia desse opróbrio. Levante-se. Bata a poeira. Pare de passar vergonha. Seja uma pessoa digna. Levante sua cabeça e haja como um verdadeiro homem. Aleluia. E dali eu fui. E um dia eu estava na loja lá, aconteceu uma coisa até engraçada, e comecei a prosperar, e Deus me abençoando, e eu comecei a prosperando. E aí um dia aconteceu até uma coisa engraçada, trabalhava eu e a Ivana numa lojinha pequena, um movimento terrível, um movimento grande.
eu no banheiro e ela bateu na porta, Ronaldo, eu preciso de troco. Eu digo, meu Deus, Deus resolveu nos abençoar e parece que ele está com pressa. Meu Deus. Eu digo, agora Deus resolveu nos abençoar e ele tem pressa. E ali, meu irmão, e Deus, por sua infinita graça, infinita misericórdia, me devolveu a minha dignidade. Dignidade que não é dinheiro. Dignidade que é você andar de cabeça erguida, de você ter uma fé verdadeira em Deus, de dizer, o meu Deus está comigo. Eu tenho um propósito na minha vida. Eu não consigo pensar noutra coisa a não ser ir para o céu, para contemplar Deus na sua infinita grandeza, no seu poder maravilhoso. Eu sinto meu coração tremer e estremecer quando eu penso naquele trono extraordinário, saindo relâmpagos e trovões, aonde ali está o Criador dos céus e da terra, que diz para mim hoje é um tempo oportuno. Hoje é o seu tempo. Esta é a hora. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Busque ajuda, busque misericórdia, busque a graça de Deus hoje. Esse é o tempo, o kairós de Deus. Aleluia. A fim de que você seja ajudado num tempo oportuno. Por que muitas vezes oramos tanto por uma bênção e ela não chega? Se você quiser saber, você que está me assistindo, como nós desperdiçamos o nosso tempo e o que é que pode acontecer conosco, eu sempre olhava ali os atrasados do Enem. Tem muito ali no YouTube, né? Aquelas pessoas que chegam atrasadas. Ali é assim, olha, se você botar o pé na porta e ele trancar, você não entra mais. Pode chorar, pode gritar, você vai dizer, o ônibus pegou fogo, eu me atrasei, o relógio não despertou, eu esqueci meus documentos. Nenhuma desculpa fará você entrar ali. E isso é o que vai acontecer conosco. Não tem aleluia. Desculpa. Porque o fato de você chegar atrasado, né, por trás desse seu atraso, estão muitas atitudes que você tomou e não deveria tomar, ou coisas que você não deveria fazer e você fez, e coisas que você deveria fazer e que você não fez. São as consequências das nossas escolhas, são as consequências da nossa maneira de agir. E as pessoas hoje, elas vivem completamente sem nenhum propósito. O propósito delas é uma coisa imediata, é uma coisa que tem que ser agora, é uma coisa para já. Você tem que pensar na vida eterna, que você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Você precisa pensar na sua dignidade, você precisa pensar na construção do seu caráter, você precisa pensar em construir algo muito maior do que um sonho mesquinho, do que uma vida medíocre, de dirigir um carro e achar que isso é o seu melhor que você pode fazer da sua vida. Aleluia. Infelizmente, aquele homem, aquele pregador não está mais entre nós para pregar essas mensagens. Mas eu escutei umas 3 mensagens dele que mudou completamente muitas atitudes no meu coração, né? Muitas atitudes. E uma delas dizia assim, quando Jesus estava lá no monte, né, orando lá no Monte da Transfiguração, ele chegou lá embaixo e os discípulos lutando para expulsar um demônio não podia. E ele explicou, eu não me lembro muito bem agora, mas ele deu uma explicação de que a gente deve orar antes. Olha só, em vez de você estar pedindo, o que acontece com a maioria das pessoas? Já vi dentro da igreja, e eu acho que vocês também já devem ter ouvido, muita gente que às vezes trabalha, e a gente já sabe.
Não é de quem trabalha o sucesso. Não é dos sábios o pão. Não é aquele que mais corre que chega primeiro. Porque o tempo e a oportunidade pertencem a todos. Então, se eu faço uma coisa fora do tempo, eu posso até alcançar um objetivo, mas eu vou perder outras coisas. Eu vou perder outras coisas. E ali, no caso de uma pessoa dentro da igreja, que não faz nada a obra de Deus, daqui a pouco ele está doente, está no hospital, está doente, está morrendo. Ah, Deus me cura. Ah, meu irmão, se eu sair daqui, eu vou fazer um propósito com Deus de trabalhar, vou fazer. Teu tempo já acabou. Muitos deles morrem dizendo isso. Porque o tempo de você fazer isso, ele já passou. Você não volta mais atrás. E quantas pessoas já partiram para a eternidade, já partiram para a morte, fazendo promessas para Deus, se tu me tirar daqui, Senhor, se tu me tirar daqui. Ah, vamos orar porque fulano está doente, vamos orar porque fulano... Por que você não ora, meu Deus? Por que você não ora antes de ficar doente? Aleluia. Por que você não ora antes? Por que você não faz como Jó? Deus proteja minhas filhas, Deus proteja meus filhos, Deus proteja minha casa, Deus protege meu gado, Deus me livra da doença. E o diabo rodeava, e de um lado, e cercava, de um canto e do outro, e não encontrava brecha para entrar na vida daquele homem, porque a sua vida estava blindada pela oração. Aleluia. Vamos fazer uma oração porque o meu rebanho se perdeu. Por que não orar? Deus guarda esse rebanho? Então, nós não vivemos uma vida de comunhão com Deus. Me perdoe, irmão Marino, se eu estiver me excedendo. É verdade. Né? Mas não temos uma vida de comunhão com Deus. Então, quando chega a dificuldade, todo mundo corre para a igreja. Todo mundo corre para pedir, mas agora a dificuldade chegou. Senhor, mas minha casa está caindo, caiu. Agora, o Senhor me ajuda? Sim, eu ajudo, só que vai levar um tempo. Você vai ter que esperar outra oportunidade vier. Você vai rodar 40 anos ali no Egito até chegar de novo àquele ponto. Aleluia. É verdade. É isso que acontece com a gente. É isso que acontece. Nós estamos vendo aí, irmão Marino, o mundo se acabando. Os crentes não estão nem aí. Se você não trouxer uma mensagem dentro do WhatsApp e jogar na cara dele, se você não trouxer uma coisa e botar, ele não quer nem saber. Ele só sabe aquilo que você chegar lá e colocar ali na frente dele, porque não buscam informação. Não estão atentos. São as virgens loucas que estão dormindo. E nem sempre a gente pode fazer isso, né? Em vez de estar atenta, aí, como diz alguém, né? Para mim é assim, o dia que o mundo acabar, acabou. É verdade. Tudo bem que seja assim. Só que prover a Deus que você falasse com essa calma o dia que isso acontecer, né? Mas não vai ser assim. Não vai dizer assim, acabou. Não. Ali haverá choro, pranto, ranger de dentes. Você vai puxar o cabelo, você vai gritar. Haverá pranto e ranger de dentes. Lamento, choro. Meu Deus, e agora posso? Não, não pode mais voltar. Seu tempo acabou. Então a mensagem seria essa daqui, irmão Marino, que nos ensina a entender o que é um tempo oportuno. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. O tempo de Deus é a hora que Ele quer. É a hora que Ele nos dá. A oportunidade que Ele nos abre. Não é nós. Eu vou fazer assim, depois eu vou fazer. Não dá certo. Certamente os problemas virão. Isso não serão poucos, né? Então, eu penso assim, o tempo e a oportunidade pertencem a todos.
E o tempo de Deus é uma coisa interessante, porque Deus não marca, Deus não seguia. Naquele tempo, o irmão estava. Naquele dia, o irmão fez uma colocação muito profunda a respeito do tempo ali de Deus, e é perfeito, e é assim mesmo. Né? Deus não seguia por relógio. O tempo de Deus é a vontade dele, é a hora que ele quer fazer. Ele não tem um reloginho, a hora que ele quer. Né? Isso é muito interessante. Inclusive, a respeito disso, para encerrar, as pessoas dizem assim, mas por que Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabe? Se ele não é onisciente, sim, mas ele não sabe. Aí uns dizem assim, que ele não sabia quando estava aqui, mas quando ele foi para o céu, ficou sabendo. Ou então que ele não queria saber. Existem várias, várias explicações, né? Mas, na verdade, não é que Jesus não sabe. Ele pode olhar e dizer assim, olha, hoje, daqui a 10 minutos é a hora perfeita para eu ir. Ele pode dizer assim, essa é a hora. Só que isso não compete, isso não é uma competência minha. A decisão é do meu pai. É nesse sentido que ele não sabe. Se Deus marcasse um dia e uma hora, ele saberia. Mas ele diz assim, eu não sei porque não é a hora. A hora pode ser agora, mas essa decisão cabe a Deus. Por isso que ele não sabe. Mas ele não sabe não é por falta de entendimento. Ele diz assim, eu sei que é agora, mas não sou eu que vou dizer. Eu tenho que esperar o meu pai dizer. E a hora é a hora que ele disser vai, e aí eu vou. É nesse sentido. Porque a vontade de Deus, o tempo de Deus é a sua vontade. Ele não vai para lugar nenhum. É aquele tempo que Deus nos dá. Né? Então, aqui está uma palavra para ser meditada profundamente. E aí você diz assim, mas por que tantas coisas boas são reveladas e nem todos alcançam? É óbvio, nem todos querem, né? E nem todos querem se submeter. Às vezes continuam andando naquele caminho de rebeldia a vida inteira. Tá bom, meu irmão? Então, eu quero agradecer por essa oportunidade que você Pode ir mais um pouquinho, irmão. Pode ir mais um pouquinho. Tem tempo ainda. Tem tempo ainda. Eu não tenho... Não, irmão, não te preocupe. Sim, tem mais de 10 minutos para ti ainda. Falamos bastante, né? Podemos falar mais um pouco. Tão bom a mensagem, pode ir mais adiante. Mas é uma coisa para você meditar e saber que Deus é bom. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. O problema é que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e no nosso tempo. E não é assim. Então, quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu meditei muito em Hebreus 4,16, quando ele diz assim, você pode ser ajudado em tempo oportuno. O tempo oportuno é aquele tempo que você precisa agora, não é para amanhã, não é para depois. Que dúvidas nós temos, irmão Marino, de que hoje é um dia aceitável, de que hoje é um dia, porque é o que nós temos. É o que Deus nos dá. Que Deus nos ajude, né? Que nós possamos ser ajudados nesse tempo oportuno. Como oportuno? Agora. Você precisa de Deus agora? Esta é a oportunidade que Deus te dá. Tá bom? Muito obrigado, meu irmão. Foi maravilhoso. Espero não ter gritado. Graças a Deus. Então, irmão, só aguarda um pouquinho para o irmão mesmo vai orar depois, tá bom? Sim, tá bom. Só dizer mais uma coisa. Nas lives, a gente vê as pessoas que estão ali e tal, e até interage um pouco. Aqui eu não consigo ver ninguém, só vi o senhor, né? Tem bastante irmãos aqui. Né? Mas foi muito bom, sabe por quê, irmão Marino? Porque aí a gente não se sente sozinho, né? Claro. Não, graças a Deus. Pelo menos um está nos escutando, né? Mas graças a Deus temos bastante, viu? A te encorajar, temos bastante. Mas foi uma palavra maravilhosa. Tá com você agora. Foi uma palavra, mas aguarda aí, irmão. Foi uma palavra maravilhosa a todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo. Você não perdeu tempo com a nossa live hoje. A mensagem foi maravilhosa, né? Fomos esclarecidos de coisa que talvez você até
é obreiro, trabalha na obra de Deus e nunca tinha visto ninguém pronunciar essas coisas. E verdadeiramente o tempo de Deus não é o nosso, né? O irmão Ronaldo falou, a hora oportuna, como o escritor aos Hebreus falou, é a hora que surge a oportunidade, né? Que Deus nos dá a oportunidade, como fez com Salomão. Que queres, Salomão, que eu te dê? Então, era essa a hora oportuna, né? Que Deus abençoe a você. Queremos aqui citar o Mário Correia, o Raul, que através do telefone do Saul, seu irmão, ele se apresentou para nós aqui. O Raul vai estar pregando na próxima live, na sexta-feira que vem. Também a Luísa Barbosa Vargas, de lá, de Eldorado do Sul. Também também o irmão Toninho, lá de Camaquã, o pastor Toninho, e muitos outros aí que já passaram aqui na nossa... a Helenara Rocha, Deus te abençoe, Helenara, o Toninho, como já falei, e tantos outros irmãos. E Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos e amigos que nos assistiram e que ouviram essa mensagem tão maravilhosa. Desejamos que você tenha aprendido muito com essa mensagem de hoje. Graças a Deus. Queremos agradecer a você, irmão Ronaldo. Se depender de mim, não será essa será a primeira de muitas mensagens que você vai pregar na nossa live. Tá, Ronaldo? Tá, Deus te abençoe. Muito obrigado por disponibilizar o teu tempo. Sei que você é uma pessoa bastante ocupada. O irmão na vida secular, ele é um comerciante, tem a sua empresa e ele corre muito, né? E ele disponibilizou esse tempo para estar conosco. Deus te abençoe, Ronaldo. Deus abençoe a tua esposa, a tua família. Que o Senhor te ajude e te guarde. E nosso boa noite a todos. Amém. Deus abençoe os irmãos. Boa noite.